Livro de Marcos, capítulo 14, versículo 16. Saíram os discípulos para a cidade, e achando tudo como Jesus tinha dito, prepararam a Páscoa. Hoje eu vim aqui, ao ler esse versículo, me questionou algumas situações que num só lugar, nenhuma só oportunidade ocorreu. Ali estava o nosso Senhor Jesus, na sua última oportunidade com seus discípulos, a qual eles sentaram à mesa, comeram do pão, do cálice, a qual ele fez uma grande promessa em que não comeria mais, nem beberia junto deles, enquanto todos estivessem com ele no reino dos céus, a qual o dono da festa servia. E até mesmo o traidor ele chamou de amigo. Ele disse: vai, amigo, faça o que tiver que fazer. Eles nos ensinam que, independente do que você faça comigo, eu vou continuar sendo o mesmo com você. Independente do que você me prejudique, eu vou continuar sendo seu amigo. Após todos os ensinamentos, após ter celebrado a ceia, ele ali presente, a Bíblia vai dizer que, mesmo sabendo que a poucos instantes depois a subir ao Monte das Oliveiras, que ele ia passar por tão grande a tribulação por amor a nós, ele louvou, ele adorou. Sabe, às vezes a gente está na igreja e a gente ouve um cantor, um levita, sente tão grande a presença. Eu fico imaginando, sentimos grandemente a presença de Deus, a ver os levitas louvarem na igreja. Eu fico imaginando com grande unção. Estava sobre aquele cenáculo, com o próprio Deus louvando e adorando, mesmo sabendo tudo o que ia passar. Ele estava adorando ao Pai, e ele estava glorificando o nome do Senhor Deus. E a Bíblia vai dizer que mesmo com toda aquela graça, toda aquela comunhão, houve uma confusão entre os discípulos para que ver quem ia se tornar o maior, mestre em vida. E o que é pior, eles esqueceram dos ensinamentos, do que viveram com ele e o que o Senhor Jesus disse, que ele ia para o Pai, mas que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Eles já estavam se contendendo, não tinham maturidade nenhuma de saber que eles eram o menor e que Deus seria grande, que Deus é Deus e pronto, e acabou. Jesus teve que adverter até no último instante: até quando vocês vão ficar brigando? Até quando vocês vão atrapalhar o coletivo por causa de situações individuais? Até quando? Vão até... Jesus ali repreende a situação. Vão até o Monte das Oliveiras. E mais uma vez, pela imaturidade dos discípulos, Jesus vai ter que curar Malco. Jesus vai ter que ensinar novamente ou amadurecer a Pedro. E ainda vai dizer que, a Bíblia ainda vai dizer que ele ainda ama, protege, diz: me leva e deixa eles em paz. E mesmo assim, eles duvidaram no coração. Aí Jesus vai sofrer toda a morte de cruz. E aí ele vai ressuscitar. E aí, por eles não confiarem, por eles duvidarem, Jesus vai ter que ir até o caminho de Emaús, colocar amadurecimento sobre aqueles discípulos. Porque Jesus disse permanecer em Jerusalém, mostrar mais uma vez, olha só quão grande a paciência do Senhor Jesus conosco, com esses discípulos, porque estavam o tempo todo com Jesus, mas não foram sensíveis à voz de Jesus. Nós devemos ser sensíveis à voz de Deus. Jesus se apresenta e eles voltam, eles acreditam que Jesus ressuscitou. Jesus vai tratar com Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, apacenta minhas ovelhas. Aí sim vai começar o amadurecimento de Pedro. É preciso parar de negar Jesus.
É preciso ser sensível mais à voz de Deus. É tempo de amadurecimento. É tempo de lançar as ansiedades fora. Assim como o Senhor Jesus fez. É preciso louvar mais. É preciso atentar que há tempo para tudo. Que o que ele prometeu vai ser cumprido no tempo dele. Na hora certa. No momento certo. É preciso ser sensível ao chamado. Sem olhar, nem pestanejar, nem colocar a culpa em ninguém, nem querer ser maior do que alguém. Somos todos iguais. Maior é Deus e somente Ele. Essa é a lição que eu vejo com essa pequena passagem que eu li. Paciência em esperar o tempo certo. Sem negar a Jesus. Sem duvidar. Sem duvidar do que Deus pode fazer. É hora de pegar e fazer como disse Jesus naquela situação. Quem quiser ser o maior, que seja o menor. Para de ficar orando para querer ser maior dentro da obra de Deus. Vai orar para saber o que você pode ser útil na obra de Deus. Seja o menor. É preciso ter essa maturidade. E os discípulos não tinham. E quando Jesus ressuscita e vai tratar com Pedro, ele fala, mas Senhor, eu não estou preparado. Mas Senhor, Pedro, eu já te escolhi. Apacenta minhas ovelhas. E com o tempo, o Pedro vai amadurecendo e cuidando do celeiro do Senhor. Até o dia da sua morte, ele diz, vira a cruz, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Esse é o verdadeiro amadurecimento do cristão. Esse é o verdadeiro amadurecimento. O mais problemático entre os discípulos. O mais que batia de frente, possa se dizer assim. Ali naquela morte de cruz, eu imagino que ele lembrou daquelas palavras do Senhor Jesus no cenáculo. Aquele que quer ser grande, que diminua. Eu imagino que quando Pedro falou assim, vira a cruz ao contrário, porque eu não sou digno de morrer a mesma morte de cruz que o meu Senhor. Ele lembrou daquelas palavras do Senhor Jesus. Que diminua eu e que o Senhor cresça. Que possamos levar a nosso entendimento que somente Ele é grande. Que somente Ele é que pode fazer tudo. Nada está no nosso controle. Somente Ele é Deus.